gostoso. Eu acho até que vocês vão sentir até o cheiro de pão de queijo, de tão gostoso que é o sotaque dela. Uma amiga de longa data, que eu conheci através do Observatório Nacional Viário. Militamos, né, muitas vezes no Observatório Nacional Viário. E eu falei: Roberta, você tem que estar lá no WTW, porque você sabe muito, manja muito, é muito carismática. Com vocês, Roberta Torres. Obrigada, pessoal, boa tarde. Deixa eu testar aqui primeiro, né? Só tentar um pouquinho. Pronto. Bom, então eu estou aqui para falar para você sobre campanhas educativas de trânsito e como as campanhas podem ser mais efetivas ou podem trazer mais resultados, falando especificamente, né, de campanhas voltadas para o setor corporativo, para as empresas. E antes de falar especificamente do tema campanhas educativas, é importante a gente trazer alguns conceitos, né? E o primeiro deles que eu trago é o conceito de educação. Educação no ato ou processo de educar-se, de aprender, de transferir um tipo de conhecimento, e ele faz parte, né, de um processo intelectual que a gente leva esse ser humano, seja uma criança ou um adulto, né, num processo de pensar, de refletir e de reagir, inclusive, a esses conhecimentos e fazer com que essa pessoa, esse ser que recebe os elementos da educação, que ele se integre melhor ali nos meios sociais aos quais ele pertence. Paulo Freire diz que é um fenômeno que acontece em qualquer lugar, né, em qualquer ambiente, e Kant diz assim que o homem é aquilo que a educação dele faz. E aí, nesse contexto, a gente fala sobre educação para o trânsito, já que a educação é esse processo de aperfeiçoamento, né, de ensinar e de aprender. A educação para o trânsito, ela vai trabalhar o conceito relacionado à circulação de todos os modais. Então aqui a gente desmistifica essa ideia de que trânsito é carro, é moto, é caminhão. Trânsito é vida, né? São as pessoas que estão ali naquele ambiente. E dentro desse conceito de educação para o trânsito, que faz parte, né, deles, dentre outras ações, as campanhas educativas. Elas estão nesse rol de conhecimento relacionado ao trânsito. E as campanhas educativas, mais especificamente aqui, né, de trânsito, elas vão atuar nesse contexto da educação para o trânsito, mas num movimento informal, porque a educação, ela tem algumas abordagens, né? Você pode ter a educação formal, que é aquela que acontece dentro da escola, institucionalmente credenciada, inclusive fiscalizada e regulamentada pelo Ministério da Educação. Você tem a educação não formal, que é aquela que é um tipo de educação institucionalizada, mas ela não é regulamentada ou não é fiscalizada pelo MEC, mas é uma tentativa de transmissão de conhecimento. É o que acontece, falando de trânsito, nos centros de formação de condutores ou em empresas que qualificam profissionais na área do trânsito. E temos a educação com uma abordagem informal, que é qualquer tentativa ou qualquer ambiente em que qualquer pessoa pode ser o professor, e a pessoa que está ali te ouvindo, ela não necessariamente precisa estar nesse ambiente formal. Então você pode falar sobre a educação para o trânsito na rua, numa blitz educativa, dentro de uma empresa, ou às vezes até num bate-papo, num bar, enfim, teatros. E a educação e as campanhas educativas, elas estão nesse rol de ações da educação informal. E ela tem como objetivo, já que a educação é levar a essa outra pessoa, né, conhecimentos, a campanha educativa tem esse objetivo de mobilizar as pessoas, de trazer aquela pessoa que ouve, né, aquele público-alvo, a passar a ter de repente um comportamento que ele não tinha,
ou aperfeiçoar aquele comportamento que ele já tinha, que era um comportamento mais legal, mais adequado à segurança. E aí a educação para o trânsito, para a gente falar de campanhas educativas, é legal trazer um pouco dos conceitos também do marketing. Porque afinal de contas, uma campanha educativa, ela é como uma espécie de uma propaganda, em que a gente vende não um produto, mas a gente está vendendo a ideia da mudança de comportamento. A ideia, né, de que a pessoa se proteja no trânsito e de que ela melhore a sua qualidade de vida no seu ir e vir, independente de como ela faça esse deslocamento. E aí é muito legal, porque quando a gente fala para o setor corporativo, né, vocês, gestores, estão ali ou que são responsáveis pelas ações de segurança nas empresas de vocês, é que essa ideia de cultura de segurança, que a gente tanto fala, às vezes no setor público, né? Quando ela surge da empresa, quando ela surge assim, vocês têm uma responsabilidade enorme nisso, a pessoa começa a levar essas ideias e essa cultura de segurança para dentro da vida dela, para o dia a dia dela, né? E passando isso, inclusive, para aquelas pessoas com as quais ela convive, num processo de educação informal. E a gente consegue levar essa mensagem para outras pessoas, né? Eu só trouxe dois exemplos aqui. O Maio Amarelo, que na verdade não é nem mais uma campanha, ele virou um movimento. O César falou de onde nós nos conhecemos, né? Do Observatório Nacional de Segurança Viária. E aí, como que a gente faz, né? Voltando à pergunta inicial, como fazer uma campanha educativa de trânsito que seja mais efetiva e que nos traga mais resultados? Primeira coisa que a gente precisa é partir de um problema. E claro, obviamente, que sempre a gente vai ter um problema. Talvez o problema não seja tão grande, tão significativo se a gente comparar uma empresa com a outra, mas há alguns problemas. E é por isso, inclusive, que há tantos acompanhamentos e tanta tecnologia que tenta nos ajudar, né, que busca nos ajudar em melhoria, inclusive dos resultados desses colaboradores. Então a gente parte do problema, mas não é um problema nacional, porque quando a gente fala que 36 mil pessoas morrem, ou que uma pessoa morre a cada 15 minutos vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, a gente está falando do país, e talvez isso fique muito longe da gente. Aqui a ideia é trazer, é analisar o problema, o nosso problema, aquilo que está perto da gente. Qual é o problema ou quais são os problemas principais da sua empresa, já que eu vou fazer uma campanha educativa para ela. Qual é a necessidade da sua empresa? De repente, pode ser o celular, o uso do celular, ou o excesso de velocidade, ou a ultrapassagem em local proibido, ou talvez a quantidade, né, de não infrações, mas de casos de acidentes envolvendo o álcool e a direção. E aí a gente vai conseguir analisar quais são os principais problemas, mais significativos problemas, com base nas informações que eu tenho, sejam as informações das infrações recorrentes que aparecem, que chegam para mim, ou dos dados que eu tenho ali através da telemetria ou de outras formas de fazer essas análises. Então, bom, para cada situação eu vou precisar de uma ação ou de uma campanha educativa diferente. As pessoas são diferentes e os problemas também são diferentes. E dentro disso, em 2009, eu terminei uma pós-graduação em Gestão, Segurança e Educação para o Trânsito, e o tema da minha monografia foi a classificação das campanhas educativas de trânsito, porque eu comecei a pesquisar quais as campanhas eram mais efetivas nacionalmente, né, o que trazia mais resultado, e eu comecei a ver que assim, poucos estudos no Brasil estavam tratando disso e não tinha até então uma classificação para a gente dizer assim, o que a gente precisa tratar em cada uma delas, ou qual é o caminho para se fazer uma campanha educativa mais organizada.
E dentro dessa classificação, esses temas, esses itens aqui, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né? O foco da campanha, ou seja, no momento em que eu vou organizar ou começar a organizar uma campanha educativa, eu preciso pensar que foco eu vou dar a essa campanha, porque eu já peguei qual é o meu problema principal. Então eu já sei para onde eu quero ir e também já defini os meus objetivos. Com base nisso, esse foco está relacionado ao que eu quero tratar nessa campanha. Eu posso, por exemplo, colocar como foco a legislação ou infrações. De repente, trabalhar quais são as principais infrações cometidas ou quais são as infrações que deixaram de ser cometidas, porque eu também não preciso falar só do que é negativo, eu posso trazer os elementos positivos ou as melhorias. O foco da minha campanha pode ser os dados estatísticos. De repente, posso pegar aqueles dados também, ou de acidentes, ou de infrações, e trabalhar, fazer uma campanha com esse foco. Ou é um tema que é interessante para aquele meu problema, trabalhar a acessibilidade, né? A questão a ser mais sustentável, ou mudar até a forma de deslocamento dessas pessoas. E aí tem uma coisa que a campanha precisa ter também, ou ser definido, que é o estilo. O estilo da campanha é a marca dela. Como é que ela vai ser? Qual que é a expressão dela? Como é que ela vai chegar para esse público-alvo? Então é o registro. Pode ser que a campanha ela tem várias formas, né, de estilo. Pode ser que ela seja chocante. A campanha chocante é aquela que mostra o sangue escorrendo mesmo. E é interessante quando a gente analisa as campanhas educativas aqui do Brasil, a maioria delas não tem esse estilo, né? Ela não mostra. Algumas campanhas internacionais mostram mesmo. Aqui no Brasil a gente vai mais para um choque implícito. Então eu não mostro o sangue escorrendo, mas eu mostro o resultado daquele comportamento de repente inadequado. Então normalmente vai mais para essa linha. Mas eu posso usar também o humor. Tem muitas campanhas que levam para esse lado, né, mais engraçado. E aí chamam a atenção do público-alvo justamente por ter esse humor como estilo. Tem campanhas que são mais emotivas, né? Que eu costumo dizer que é aquela que faz a gente arrepiar. Normalmente são as campanhas que envolvem a família ou que mostram o filho e que levam a pessoa a se conectar de alguma forma. Mas também é importante a gente definir, quando vai criar uma campanha, qual é o público-alvo dela, ainda que eu esteja dentro de uma empresa. Mesmo tendo um número, às vezes, não tão grande de colaboradores, mas assim, ali dentro daquele grupo, eu tenho ciclistas, eu tenho motociclistas, eu tenho pessoas que não são nem habilitadas ou que vão de transporte coletivo, ficariam ali no público como pedestre, e tem aqueles que são motoristas. Então eu posso, se para cada situação eu preciso de uma ação diferente, eu posso também focar e desenvolver campanhas educativas mais direcionadas para o meu público-alvo. Então é preciso definir e também falar uma linguagem. Se de repente dentro da sua empresa tem um público que é mais jovem, eu posso fazer uma campanha educativa com uma linguagem para esse jovem, eu posso fazer uma campanha educativa bem específica para aqueles que são motociclistas ou para aqueles que são condutores. E aí a gente precisa definir na campanha também, antes de realizar a campanha, que meio eu vou usar, qual que é a forma de comunicação que eu vou usar para chegar no meu público-alvo, para me comunicar com o público-alvo. Eu posso usar a TV, seja por vídeos, ou de repente uma TV corporativa, eu posso usar hoje muito comum os podcasts, eu posso usar os meios de comunicação da empresa e até meios alternativos, como é o caso de porta de banheiro, a porta do elevador, enfim, então tem vários meios com os quais eu posso me comunicar com os meus colaboradores. E eu preciso definir também quais os materiais, qual o material ou quais os materiais
materiais eu vou usar na minha campanha. E esse material ele precisa ser atrativo justamente para que as pessoas olhem para ele, para que ele chame atenção e aquela mensagem seja transmitida. Então também como material eu posso ter os vídeos, eu posso ter os banners, eu posso ter de repente brindes, camisas ou uma newsletter. E aí, além disso, eu tenho que definir com que frequência essa campanha vai ser vinculada. E aqui é um ponto importante, porque as campanhas elas podem ser eventuais, então eu vou fazer uma campanha de vez em quando, como o César falou, durante a Semana Nacional, durante a CIPAT, né, já ia eu falar Semana Nacional do Trânsito, mas sim, também acontece muitas vezes, né? Mas ela pode ser sazonal ou temática, então de repente a gente faz no final do ano, no carnaval, e elas se repetem, e ela pode ser permanente, o que todos os estudos indicam, né, é a melhor forma de você realizar campanhas educativas, porque uma vez que você fala, uma vez que você repete, e aí que se use outros meios, de outras formas de comunicar, formas diferentes, a mensagem vai sendo transmitida e aquilo ali vai se tornando a cultura da empresa, e aquilo, como eu falei, a gente vai levando essa cultura da empresa não apenas para a família, mas para o trânsito, para o ambiente do trânsito. E aí se cria o briefing, né? A partir do briefing a gente estabelece quais são os objetivos, qual vai ser o orçamento para essa campanha e outros detalhes que são extremamente importantes, porque não adianta chegar para quem libera, de repente, a verba para fazer a campanha sem ter todo um planejamento, inclusive sabendo o que eu preciso gastar para esse tipo de material, o que é preciso gastar para esse outro material e como é que ela vai se desenvolver dentro ali da empresa. E aí é uma pergunta que é recorrente, né? Mas campanhas educativas funcionam? Bom, mas eu volto com outra pergunta sempre que me fazem essa. O que você quer avaliar? A gente pode avaliar, por exemplo, engajamento. E dentro de engajamento a gente consegue analisar, se for uma campanha, por exemplo, que eu uso as redes sociais, virtualmente, eu posso analisar quantas visualizações, quantas curtidas, quantos comentários, quantos compartilhamentos. Se ela é uma abordagem física, eu posso analisar quantas abordagens eu fiz, quantos materiais eu distribuí, quantas ações eu realizei durante o ano. Mas mais importante do que o engajamento ainda, claro, são formas de análise e são análises importantes. Eu preciso avaliar, até para eu dizer, esta campanha foi efetiva. Eu preciso analisar os dados antes, realizo a campanha, analiso e acompanho e faço essas mesmas análises depois. E aí é interessante porque se eu tenho esses dados de acidentes ou de infrações cometidas pela minha equipe, a partir do momento que eu desenvolvo essas ações educativas, essas campanhas, eu consigo analisar antes e depois e ver qual foi o resultado que eu tive, né? Qual foi a melhoria. Também eu consigo analisar comportamento relatado, muito comum em pesquisas, né, científicas, acadêmicas, em que as pessoas dizem aquilo que elas costumam fazer. O que elas dizem, aquilo que elas costumam fazer, não significa necessariamente que é a verdade, né? Então eu posso fazer uma pesquisa aqui e perguntar, todo mundo usa o cinto de segurança? Sim. 100% das vezes? Sim. Em todos os bancos, muitas das vezes quando eu faço essa pergunta, eu falo, não, peraí, não, eu uso 100% das vezes, mas no banco da frente. Então, da mesma forma, eu analiso por meio de questionários antes da campanha e depois da campanha. Mas eu posso analisar também o comportamento observado. É muito comum isso, e principalmente para o setor público, né, de avaliar a porta de uma escola, quantas pessoas param em fila dupla na frente da escola. E depois de uma ação educativa, de uma campanha educativa, analisa novamente e observa-se que esse número reduziu. Mas dá para fazer isso na empresa também. Fazer análises de se as pessoas estão usando os estacionamentos da maneira adequada, se param antes da faixa de pedestre, se estão chegando lá na portaria da empresa com o cinto de segurança. Então também a gente consegue analisar o comportamento observado. E a análise da performance, a partir do momento que eu tenho os dados, né,
da frenagem, da aceleração. Eu consigo, por meio das campanhas educativas, né, trabalhar, já que esse é o meu problema, que eu identifiquei lá atrás, o meu problema principal, ou o problema que eu quero trabalhar especificamente nessa campanha, eu foco nesse tema específico. Então, criar grupos, né, de indicadores é extremamente importante, porque ali eu consigo avaliar curto, médio, longo prazo, quais foram os objetivos, se eles foram atingidos, se não foram e por que não foram. Então, como o gestor vende a ideia da campanha? Acho que primeiro ele tem que comprar a ideia, né, da campanha educativa e engajar os colaboradores por meio da campanha. Se cada um age de uma maneira diferente, para uma pessoa, de repente, uma campanha chocante não vai fazer efeito nenhum, porque afinal de contas aquilo é tão chocante que eu nem olho para aquilo. Para outro, de repente, a emotiva vai fazer mais sentido, né? E a ideia aqui é sensibilizar. Então, quanto maior o número de pessoas, de colaboradores, a gente conseguir sensibilizar nas campanhas educativas, melhor, né? Melhor e melhor para os resultados também. E uma campanha educativa, então, ela precisa chamar a atenção do público-alvo, ela tem que despertar o interesse, tudo está ligado ao material que você vai usar, a abordagem, se ela é direcionada para o público-alvo, ela precisa provocar essa mudança, levar a memorização, por isso a frequência, ela é importante, né, que a gente repita e desencadear a ação que você quer. E para isso eu trouxe 3 elementos que são importantes da gente ter numa campanha. Criar a conexão, tudo aquilo que conecta, tudo aquilo que a boa parte ou a grande maioria eu trouxe 3 exemplos, mas que a maioria das pessoas tem, ou ouve, ou sente da mesma forma. É muito fácil você conectar quando você traz, por exemplo, família, mãe, ir e vir, todo mundo precisa ir e vir para o trabalho, né? Você conecta por meio de um tema que todos que estão ali na empresa de alguma forma precisam, ou fazem, né? Ou sentem. Também é legal ter algo novo, novidade, chama a atenção, né? A novidade faz com que a pessoa preste atenção naquilo que você está falando. E a partir do momento que ela presta atenção, você conseguindo transmitir a mensagem. Poxa, mas eu tenho que inovar o tempo todo? Não, de repente você tem o mesmo tema ou pega uma campanha como exemplo, mas muda a forma de abordagem, você está inovando, você está trazendo a novidade. E um ponto extremamente relevante que é a emoção. E aí o César falou algo que eu também acredito, e assim, né, de tudo que desde 2009 eu venho estudando, é que assim, tem vários tipos de emoções, né, raiva, alegria, humor, enfim, mas se a gente traz para as nossas campanhas a felicidade, né, a alegria, levar o outro a se abrir, porque as pessoas se abrem para a alegria, se abrem para a felicidade, e aí trazer uma frase que você falou comigo, né, é para ali que eu quero ir, é o caminho que eu quero seguir. Então usar o humor, usar a felicidade, usar a alegria, o lado positivo, ele funciona muito. E claro, é legal a ideia de ter alguém ao seu lado, algum especialista, para que as suas campanhas elas sejam efetivas, né, e elas tragam, de fato, tenham um embasamento técnico, teórico, até para que a informação seja transmitida da maneira correta. E aí eu fecho aqui dizendo que ações pontuais, né, o famoso, se cada um fizesse ali, varresse a porta da tua casa, nós teremos sim um mundo mais limpo. As ações pontuais, se em conjunto, então cada empresa, cada gestor aqui, fazendo o seu papel como condutor, como responsável por aquela equipe, dando exemplo, a gente vai conseguir unir essas ações e no todo chegar ao que a gente tanto almeja, né? Nós aqui trabalhamos o tempo todo com segurança viária, buscamos, que é a redução da violência no trânsito, porque de fato a gente não deveria permitir que uma pessoa a cada 15 minutos morresse vítima de acidente de trânsito, que é uma forma tão grotesca, né? Assim, tão triste.
lógico que todas as outras são também, mas que não deveria acontecer, como a própria Organização Mundial de Saúde diz, os acidentes são evitáveis. Então, muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e sucesso para todos vocês. Uma salva de palmas. Não falei que a menina era fera. Que ela Não trazia falei muito. nenhum line aqui, Não falou demais, só. mas Não. falei trem. No. Gente, ela é uma graça, adoro ela de paixão. Eu escolhi pessoas especiais para estar com a gente aqui. A Rô é uma delas. Tá bom? Obrigado, querida. Linda a sua apresentação. Acho que deixou todo mundo aí claro do que é uma campanha justa, correta, uma campanha de resultado. Obrigado, Rô. Gente, eu molhei o negócio aqui. O pessoal quer enxugar. Se vocês acham que vai queimar a TV de LED.